Como é que vocês criaram essa interoperabilidade que você menciona, né? De que maneira vocês integraram isso? Primeiro é importante entender que essa cadeia é uma cadeia muito fragmentada, e os dados estão nessa cadeia de vários formatos diferentes, né? Então, eu tenho muita coisa ainda registrada em papel, eu tenho muita coisa registrada em planilhas de Excel, tem coisas que estão em sistemas diferentes, sensores e tal, e é uma cadeia com muitos players, né? Então, desde o princípio, a gente entendeu que tudo começava com capturar os dados de qualidade mesmo, garantir ao máximo possível a qualidade dos dados que a gente estava capturando, e a gente não poderia trabalhar com uma maneira só de capturar dados, né? Porque não adianta a gente, não, vamos fazer tudo integrado com integrações via API, então não adianta, a gente ia deixar boa parte dessa cadeia de fora, né? Então tudo começa com captura de dados, e isso tem que ser feito de várias maneiras. A gente faz, em algumas ocasiões, via aplicativo mesmo, que a gente desenvolveu, e esses aplicativos, uma realidade agro, ele tem que funcionar inclusive offline, né, porque tu trabalha em muitas áreas remotas, então tem algumas particularidades disso, mas onde tem mais maturidade tecnológica, é óbvio que a gente começa a fazer integração. Então a gente integra muito com sensores, seja sensor de temperatura, seja estação climática, seja uma balança, e faz integrações com outros sistemas, e aí via API mesmo, né? Então a rastreabilidade, na minha visão, ela funciona muito como um varal de pendurar roupa, mas é um varal de pendurar informação. O varal sozinho ali, ele não serve para nada, né? Ele serve se tem roupa pendurada. Então, a rastreabilidade é isso. Eu vou uma visão mais técnica, como se fosse um barramento mesmo, e você tem que ter a capacidade de plugar várias informações. Isso numa primeira etapa. E depois tem que garantir a interoperabilidade disso. O blockchain, na minha opinião, a grande vantagem dele está muito mais do que um simples registro de informação segura. Tá? Realmente a possibilidade de desenvolver novos modelos de negócio a partir do blockchain, né? E aí entra o conceito de tokenização, Web3, a gente já pode falar dessa evolução. Mas então, é captura de informação de várias maneiras diferentes, a interoperabilidade disso para conseguir compartilhar a informação, registro num lugar seguro e depois compartilhamento dessa informação, né? Eu consumo ela de várias maneiras diferentes, mas eu preciso mandar essa informação para frente da cadeia, porque muitas vezes essa cadeia continua fora do sistema da G3, ela não necessariamente precisa funcionar inteira no sistema da G3, então a gente tem que ter a capacidade de enviar esse dado tem que ser recebido no outro elo de maneira eficiente, né? A segunda pergunta, para quem está nos assistindo, é super importante. Você falou que o blockchain pode gerar novos negócios. Você pode citar alguns exemplos de como você vê a possibilidade do Legal. blockchain não ser só simplesmente uma tecnologia que permite a rastreabilidade confiável, mas que pode gerar novos negócios? Eu acho que sim, eu acho que a grande vantagem do blockchain, na minha opinião, é diminuir custo e tempo de transação. Acho que essa, se fosse definir, seriam esses os grandes valores. Mesma coisa que a internet diminuiu o custo e velocidade de comunicação, esse mesmo benefício que a internet trouxe para a comunicação, o blockchain vai trazer para o mundo dos negócios. Ele vai diminuir custo e tempo de transação. Essa, para mim, é o principal valor. Hoje, a gente depende, em várias cadeias, de intermediários que validam transações. A partir de uma maneira que tu tira essa necessidade e tu consegue fazer essas transações de maneira mais rápida, eficiente e mais barata, isso vai destravar muito valor no mundo dos negócios. Então, para mim, o grande valor está aí. Então, vamos pegar um exemplo, né? Se eu tenho um benefício hoje em dia de uma venda de um produto sustentável na ponta, vender um café ou uma roupa que veio de um algodão sustentável, o que seja, e eu quiser fazer com que esse benefício flua ao longo da cadeia inteira, até o início da cadeia, em custos de transação, isso passa a ser muito caro. A partir do momento que eu uso uma tecnologia que vai diminuindo o custo de transações, eu consigo fazer isso acontecer, que eu não conseguia antes, né? Então, eu consigo automatizar esses processos, consigo trabalhar com smart contracts, eu acho que vai muito para esse caminho. André, conta um pouco para mim quais são os projetos, né, o que você tem mais procura pelas empresas, né, sejam Uhum. elas grandes, pequenas ou médias. Você tem fechado aí alguns contratos que você estava me contando antes da gente começar esse papo. Quais são as soluções ou os projetos que as empresas mais procuram a sua empresa? Legal, legal. Se eu pudesse dividir em dois grandes tipos de projeto, acho que o primeiro seria muito focado em gestão de cadeia, né? Gestão de fornecedores. Então, esses projetos normalmente são com agregadores. E quando eu falo agregadores,
trading, cooperativas, exportadores, empresas que precisam gerenciar uma rede grande de fornecedores e garantir que a produção que eles estão comprando, em primeiro lugar, garantir que a produção que eles estão comprando não venha de áreas com algum tipo de risco, ligado a desmatamento, a área de quilombola, a atividades análogas à escravidão, uma série de coisas, garantir tudo isso e depois controlar desde o recebimento da matéria-prima e o processamento disso. Então, é muito ligado à gestão de cadeia. Então, eles controlam essas informações de dentro da porteira e depois que o produto é colhido e sai da porteira, eles contratam esse fluxo até a indústria. Né? Um outro tipo de projeto que a gente faz bastante é com indústria de alimento mesmo. Aí está muito focado em cadeia de produção. Né? Então, desde o recebimento da matéria-prima, no início da indústria, e a mistura disso ao longo do processo industrial e o controle de todos esses processos. Aí tem uma parte que é ligada à KPI de produção mesmo, e tem uma outra parte que é controle de segurança alimentar, né, e parte sanitária também. Então, se eu tenho algum problema com o produto, eu tenho que ter a capacidade de fazer um recall, ou seja, tirar os produtos que eu estou com problema da prateleira de uma maneira eficiente. Eu também tenho que ter a capacidade de fazer uma rastreabilidade, olhar exatamente de onde vieram esses produtos, né, para que eu possa tomar uma ação corretiva fácil. Então, isso diminui bastante o impacto econômico, por exemplo, no caso de contaminação. Então, as empresas se preocupam bastante em estabelecer essa rastreabilidade. Durante o seu conversa, você falou sobre sensores, né? E agora a gente vê a implementação do 5G, a gente já vê algumas capitais, Brasília foi a primeira. Para o agro, eu entendo que vai ter um benefício muito grande a entrada do 5G. Eu queria que você, na sua visão, como é que você vê o benefício que a implementação do 5G vai trazer para o agro? Nossa, vai ser tremenda, com certeza, né? Acho que várias aplicações que a gente vê em campo hoje vão passar a funcionar de maneira muito mais eficiente com a advento do 5G. Né? Toda a parte de telemetria de máquinas, por exemplo, você ficar toda a parte da robótica aplicada no campo, que eu acho que é a nova grande fronteira. Eu estava num fórum em São Francisco esse ano de tecnologia para agricultura e está falando cada vez mais da parte de robótica, né, de agricultura autônoma. E isso vai ser destravado muito pelo 5G, sem dúvida. Então, eu vejo o Brasil se aproximando dessa nova fronteira muito ligado à advindo do 5G. Né? Acho que se fosse elencar uma, seria a principal. Né? Vamos falar um pouco sobre pessoas, né? É super importante você ter talentos, né? Você está falando tanto em tecnologia, coisas que estão mudando a maneira de se ver, de fazer negócio, né? Os modelos de negócio, a tecnologia tem facilitado bastante. Como é que é contratar talentos ou encontrar talentos para que, num mercado tão competitivo, e que essas pessoas façam parte da AG3, né? Que sintam um propósito, falem assim, pô, essa empresa realmente faz a diferença. Porque hoje em dia as empresas estão vendo que nós estamos tendo uma inversão. Muitas pessoas estão saindo das empresas, mas não é porque as empresas estão mandando embora. É o contrário, é um empregado, o funcionário, o colaborador que não quer trabalhar por uma falta de propósito, por querer um trabalho híbrido, etc. No mundo que a gente vê que está super competitivo, como é atrair talentos na AG3 e como é que você desenvolve o propósito para que as pessoas que entram falam, realmente eu gosto da empresa que eu estou? Acho que você deu parte da resposta aí, né? Não está fácil, principalmente no mercado de tecnologia que a gente está. Então, contratar desenvolvedores está cada vez mais um desafio. Né? Os desenvolvedores estão tendo a capacidade de cada vez mais trabalhar para o mercado internacional. Né? Então, a gente acaba não tendo competição só de empresas que estão no Brasil, mas empresas que estão no mundo inteiro. Então, é um desafio. Eu acho que não tem uma resposta só, mas talvez a principal coisa que dá para fazer é a questão do propósito mesmo. Né? Trazer para junto do time pessoas que vão entender o objetivo da empresa no longo prazo. E eu gasto muito tempo e muita energia comunicando isso com o time inteiro, né? Seja reuniões semanais com o time inteiro de TI, porque tem muitos lugares que parece que o time de TI fica isolado do propósito da empresa, né? Da parte negocial, dos projetos que estão realmente acontecendo, da visão de longo prazo. Eu faço questão de deixar isso super transparente para o time inteiro e possibilitar essa troca de experiência entre
entre áreas diferentes, seja uma área comercial, uma área de suporte, uma área de desenvolvimento, todo mundo ter a oportunidade de conhecer o que um está fazendo, o que o outro está fazendo e compartilhar sempre a nossa visão de futuro, né? Como eu falei, a Eg3 ela surgiu muito de uma paixão por um problema, né? E a gente é super apaixonado, os founders são muito apaixonados para resolver esse problema, e a gente vê que a gente consegue passar essa paixão para muitas das pessoas que estão trabalhando com a gente. Quais são os 3 principais problemas da cadeia de suprimentos que você vê e quais soluções existem para esses problemas? Uhum. Eu acho que olhando para fora da porteira, vamos dizer assim também, né, a cadeia de suprimentos como um todo, fazenda e para fora. Eu acho que a primeira delas é eficiência operacional mesmo. Uhum. A gente tem uma cadeia muito fragmentada, pouco digitalizada, a informação flui de uma maneira muito lenta, então tem muita ineficiência operacional nessa cadeia. Depois a parte de segurança alimentar, a gente tem ainda, voltando um pouco para a eficiência, né, hoje 30% mais ou menos da produção de alimento no mundo é desperdiçada ao longo da cadeia. Então, só para ter um pouco do tamanho do problema da ineficiência da cadeia de suprimentos. 30%? 30% da produção nunca chega no consumidor final, né? Então tem um gargalo tremendo aí para ser destravado e está muito ligado nesse fluxo de comunicação, fluxo de informação ao longo da cadeia. Então o problema de eficiência operacional é tremendo na cadeia de suprimentos. O segundo problema é a parte de segurança alimentar e qualidade do produto mesmo, né? Então a gente tem um número que acho que é 1 em cada 10 americanos pega algum tipo de contaminação alimentar por ano, e esse problema em outros lugares do mundo deve ser bem maior, né? Mas existe um problema em relação a isso, bem grave, e eu acho que a pandemia do Covid expôs ainda esses riscos de uma cadeia globalizada, as pessoas começaram a se atentar cada vez mais para isso, né? Qualidade do produto e segurança alimentar. E eu acho que o terceiro está muito ligado a uma demanda mais do final da cadeia, mais do consumidor, que é a transparência mesmo, né? Eu acho que o consumidor já não está mais satisfeito em pegar um alimento na prateleira e, esse alimento aqui é sustentável, ele respeitou as práticas ambientais, ele quer mais prova disso, né? Ele quer que isso seja lastreado, informação mesmo de qualidade, ele quer comprovação disso, né? Então, eu acho que é isso, eficiência, segurança e transparência. E aí, para completar, como é que isso pode ser resolvido? Acho que muito está ligado à tecnologia, né? Muito está ligado à digitalização dessa cadeia, mas muito está ligado à educação também.